Olá, amigo do CMTO News. Estamos aqui para começar mais um podcast sobre 1984. Para falar desse tema muito importante, convidei aqui novamente Jaciane. Eu sou o professor César Augusto. E Jaciane, cumprimente o nosso público. Ai, mais uma vez. Mais uma vez. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Jaciane Martins. Eu sou produtora do CMTO News, junto com o professor César. Eu também já fui entrevistada, vocês já me viram aí, acho que várias vezes também. Sou socorrista e brigadista escolar no Colégio Militar do Estado do Tocantins. E para mim é uma honra estar mais uma vez aqui falando sobre assuntos que eu amo. E nada melhor do que falar sobre 1974, que é um livro que eu li no primeiro ano, mas eu diria que moldou assim grande parte do meu senso crítico. Então, para mim, é um prazer estar aqui mais uma vez. Que bacana, e também, né? Mais Para uma o nosso vez. público e para todos. George Orwell, autor do 1984, ele falou o seguinte: quem domina o passado, domina o futuro. Quem domina o presente, domina o passado. Fique conosco. Estamos de volta. Jaciane, de novo, né, Jaciane? De novo. Que bom. Todos nós estamos honrados com sua presença. Você já tem várias aparições aqui. E além de você ser uma das protagonistas e membros, né? Membro do nosso CMTO News. Claro. Antes de falar sobre o livro, vou fazer um agradecimento à TV Unitins. Vou citar alguns nomes: Faley, Gledson, Carla, Rosiane, que ajudaram, né, juntamente com o diretor Rafael Crespo, do Colégio Militar, fizemos essa parceria do Colégio Militar com a TV Unitins. Então, agradecimentos ao diretor do nosso colégio, Rafael, e também às pessoas que já falei aqui da TV Unitins. Essa parceria não foi de agora, né? Também a gente já fez uma visitinha aqui a essa parte, né? Eu já vi esse cenário antes mesmo e agora tá fazendo parte dele. É muito mais legal com esses equipamentos e tudo. O CMTO News, ele vem também para favorecer ambas instituições, né? Claro. Tanto a universidade quanto ao Colégio Militar. Até porque a instalação, né, ela visa o conhecimento, né? Exatamente. Então, eu diria que casou, né? Termina sendo um trabalho de extensão, né? Então vamos mutualismo. Lá. Vamos lá. George Orwell é um autor muito urgente, importante. Ele é um clássico, porque ele trabalha temas vitais, né, questões sociais, políticas, que nós vamos descrever aqui ao longo do nosso podcast. Jaciane, primeiramente, né, Jaciane, é importante que a gente fale para o nosso público sobre quem foi George Orwell. O nome dele mesmo era Arthur alguma coisa, né? Era Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair. Eu ia trocar o nome já. Você ia inverter, né? Eu ia inverter. Bem, basicamente em questão do George Orwell, né, como eu disse, né, ele se utilizava de um pseudônimo, então muitas pessoas que conhecem a obra, né, ouvem sobre George Orwell, não fazem ideia que isso é um pseudônimo, né, e isso é algo muito comum de escritores do passado, né, J.K. Rowling já se utilizou de pseudônimos, então, o que é bem conhecido, né, caricato em relação a Harry Potter, né, mas, enfim, em relação a George Orwell, ele nasceu em 1903, nas Índias, né. Ele fala que ela é inglês, mas na verdade, geograficamente, ele nasceu na Índia. Isso. Só que a família dele era britânica. É verdade. Aí parece que essa, né? os europeus eles seguem a questão da família, né? Sim. Usando uma coisa nada a ver, mas só para dar um exemplo, o Verstappen, que é o campeão atual da Fórmula 1, ele é holandês, mas na verdade ele nasceu na Bélgica. A família que é holandesa. Tem essa questão assim, de naturalidade. Eu imagino que seja um conceito europeu, né? Sim, não, eu diria que em questão de onde nasceu e onde viveu são conceitos muito diferentes, né? Mas em relação, assim, de George Orwell, ele foi conhecido, claro, né, em questão da sua carreira como escritor, como jornalista, mas ele também já passou por um tempo em carreira militar, então diriam, né, que isso foi uma das coisas que inspiraram as suas obras serem críticas políticas, né? Porque ele se consagrou mesmo, assim, ele escreveu vários livros, ele passou ao longo da sua vida escrevendo livros, mas o que a gente vai falar mesmo foi a sua princesinha, foi o que te consagrou, foi em 1974, né? Que essa
Não, é incrível. É magnífico. É incrível, é incrível. Quando fala da Índia, porque a Inglaterra, ao longo do século XIX, ela construiu uma colonização, né? Uhum, Ela teve uma atuação muito forte na Índia, até com estruturas políticas, né? sim, Então, por isso que, para o que o leitor entenda, historicamente, a Inglaterra e a Índia já tiveram muito próximos ali, politicamente, com relação à extração de matéria-prima e etc. Enfim, sim. então, o início do século XX, ele é um início muito interessante, porque nós temos ali a Época ou Belle Époque, que É Belle chama. Époque. E logo no início, depois vieram as guerras mundiais. E nas guerras mundiais surgiram algumas ideologias, né? Que, com certeza, essas ideologias que pavimentaram ou inspiraram George Orwell a escrever as suas obras. Sim. Fale um pouquinho sobre esse contexto dele. Em relação a isso, bem, como eu já tinha dito, né, anteriormente, o foco não foco, né, mas eu diria que uma coisa que ele se dedicou, né, que Orwell se dedicou muito ao longo da sua vida foi em críticas políticas, né? Mesmo ele se considerando um socialista democrático, não impediu com que ele fizesse críticas ao socialismo, ao comunismo, ao fascismo, né, em relação também, porque do contexto onde ele nasceu, né, foi por volta de 1903, por aí, ele escreveu ali basicamente na época da Primeira Guerra Mundial, Primeira, Segunda Guerra Mundial, então se encaixa, né, as histórias pelas quais ele traziam através de coisas até comuns, né, como o romance, né, como 1974, se você for olhar nas suas fichas técnicas, é um romance distópico. Também Revolução dos Bichos, é um conto, né, é uma história, digamos que se você conseguir ler... É uma fábula. É uma fábula, isso. Eu tava Exatamente. tentando achar a palavra, que bom que você... que bom que você conseguiu pra mim. É uma fábula. Então, assim, apesar dele trazer esses gêneros clássicos, né, de escrita, por trás ele tinha o seu tempero ali, né, o seu molho, que era a sua crítica voltada a coisas atuais da época, que também se encaixam hoje, que é uma coisa muito boa. Dando continuidade no que você está falando, o primeiro livro foi entre 1984 e Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos foi o primeiro. Uhum. O livro que nós vamos abordar aqui, ele foi escrito e publicado. Na verdade, o cara não escreve uma obra dessa em um ano, né? É um fruto de uma produção de longo tempo. De muitas vivências, eu Mas diria. ele foi pós Segunda Guerra Mundial já. Uhum. Né? Diz que ele publicou em 1948 48, e 49. terminou em 48 e foi publicado em 49. Ah. E para evitar censuras, essas coisas, ele trocou Uhum. os dois. Ele inverteu. Sim, exatamente. Era para ser. Porque pensa assim, porque George Orwell, se eu não me engano, ele morreu em 1950, 60, por aí. Quem é professor de história é ele, então. Ele morreu por aí, mas você fica, 1974. Não faz sentido, né? Então, quando você descobre essa coisa, né, que ele fez. A cronologia A do cronologia, fato, né? Então você entende, porque basicamente a gente pode até trazer aqui em relação ao Brasil, né? Porque os artistas, né, aqui do Brasil na época, os cantores, os escritores, os compositores, eles tinham o seu jeito de enganar ali, né, a censura. Eles davam um jeito. Um grande exemplo disso é a parte do Cálice, né? A música Cálice. Afasta de mim esse cálice, né? Isso. Não é o cálice, é o cálice de cala e si, né? Isso. Então, assim, ele também, é claro, tinha que tomar os seus cuidados, porque ele estava em um contexto político muito importante. A beira estourando duas guerras. Ele viveu entre duas guerras. Então, ele viveu entre vários sistemas políticos, vários governos, viveu entre várias ditaduras, em governos totalitários. Então, assim, exatamente, ele tinha que, com certeza, né, não esconder a sua identidade, mas ele tinha que se proteger como um intelectual perseguido. George Orwell, ele vai para a Espanha também fazer um trabalho lá, e lá ele é atingido por uma bala. E afeta a dicção dele ficou afetada depois da bala no pescoço. Ele casou, esqueci, agora alguns detalhes eu esqueci, o nome da esposa e tal. Mas enfim, hoje em dia está muito em voga essas questões de políticas, de que lado você pertence. E não era tão diferente do período de George Orwell.
Orwell, na verdade, é o nome de um rio lá na Inglaterra. Ele adotou como pseudônimo, como você disse. Pseudônimo. George, não sei, porque houve um rei chamado George II, né? Ele pode ter achado o nome bonito. O personagem dele é o Winston, que é, alguns críticos acham que é fazendo uma analogia com o Winston Churchill. Então, George, tem o rei George, que ele é um rei gago. Ele tinha problemas de dicção e ele tem um filme chamado A Voz do Rei. E nesse filme, o rei, ele tenta falar, ele gaguejava, ele ficava com vergonha. E quando ele ligava a televisão, ele via Hitler. E Hitler tinha uma retórica inabalável. Nossa, isso... Aí ele ficava, cara, como é que o cara fala bem desse jeito? Enfim. Se ele tiver feito isso, vai ser... se a gente souber que ele realmente fez isso, eu acho que eu vou dar umas boas risadas. Politicamente, o George Orwell era um cara de esquerda, entendeu? É bom situar, porque hoje... Tem muitos jornalistas alternativos, programas que ficam... Cada um quer puxar ele para que lado, né? Mas, na verdade, ele era um cara de esquerda. Provavelmente, depois da desilusão com o comunismo, ele possa ter ampliado e flexibilizado as suas convicções, que demonstra que ele flexibilizou. O posicionamento dele não impediu dele reconhecer que o comunismo... foi um fracasso na União Soviética. Né? Eu diria assim que nessa parte, né, de puxar ele, sempre tentarem puxar George Orwell para um lado, um cabo, né, de guerra, é em questão da crítica que ele faz, porque a crítica dele, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, dá para se encaixar não em tudo, mas é uma crítica que dá para se encaixar em muitas coisas. O que ele fala é basicamente a nossa sociedade refletida hoje em dia. E isso, infelizmente, se reflete politicamente. Então, sempre tem partes da crítica que podem se encaixar em um ponto e em outro. Acho que é por isso que teve muito essa parte tem essa briga. Porque, basicamente, se encaixa em tudo. Dá para se encaixar em tudo, eu diria assim. Como já fizemos um pouquinho de um arranjo aqui, né, um resumo do seu contexto, Sim. Vamos entrar na obra um pouco? Vamos lá? Perfeito. 1984... tem os personagens, o mundo. O mundo que ele criou, né, o universo, a ficção. Antes disso, distopia, ela utopia significa lugar que não existe, né, utopos. E é muito usado de forma romantizada, né, de uma sociedade, melhor. Muito atrelado ao futurismo também. Exatamente. Quando fala assim, a minha utopia, sempre é se referindo a um momento melhor no futuro. E distopia, eu estava verificando, que significa um momento no futuro, mas não melhor, um momento de opressão. Que é por isso que é distopia. Beleza? Beleza. Então, Jaciane, trace aí um pouquinho do universo de George Orwell em 1984. Ok, então, minha hora de brilhar. Basicamente, o livro 1964, ele traz um governo totalitário e, basicamente, ele se localiza assim, não localiza na vida real, mas diria, um lugar entre a Inglaterra, mas, no caso, na ficção é chamada de Oceânia. Oceânia? Oceania, né? Não, Oceânia. Oceânia? Oceânia, Lestásia e Eurásia. Isso, nessa região da parte da Europa, né? O que nós conheceríamos hoje como Europa. Então, é localizado na Oceânia. Enfim, e também o personagem principal, como a gente já tinha dito antes, é o Winston Smith. Ele trabalha no Ministério da Verdade, porque esse governo totalitário, ele possui os seus ministérios, os seus meios de controlação. E, em questão disso, a gente pode dizer que é uma crítica a governos totalitários, porque é regido um regime pelo Big Brother, né? O grande irmão. Peraí, Big Brother, parece esse nome te lembrou alguma coisa? Esse nome te lembrou alguma coisa? Exatamente. Em questão do Big Brother, né? O reality show, seria porque a característica desse governo totalitário é a dominação, a exploração e o controle total de tudo. Ou seja, a vigilância completa. A vigilância, ou seja, todos os lugares, tudo que você faz é vigilado, é controlado por esse governo totalitário e basicamente se segue os princípios, tem as suas normas,
tem os seus agentes da lei, né, que é a polícia das ideias. Então, basicamente, tudo aquilo, todas aquelas pessoas que fugissem ao contrário do que o governo pensava, corriam o risco de serem mortas, escravizadas, e um termo que eu vou falar mais para frente, né, em questão do que o livro se trata, pulverizadas, ou seja, apagadas, não no caso assim de vida e de morte, mas apagadas da história, de registros, de livros, de filmes, ou seja, basicamente, quem ia ao contrário era apagado da existência. E o Winston, o personagem principal, vivia no meio de tudo isso, mas o que você percebe é que ele não é mais um. Porque se você for... O livro, ele diz, né, depois que, basicamente, quando o governo não gostava de alguma coisa, eles mudavam nas entrelinhas, né? Então, eles mudavam. O livro trata, geograficamente, Oceânia, e Oceânia estava em guerra com Lestásia Olha, e Eurásia, se não me engano, eram esses dois países. basicamente... Aí só um minutinho. Aí, sim. esse país, né, que é o universo do George Orwell, é composto por 4 ministérios: Ministério do Amor, Ministério da Verdade, Ministério... Aí eu esqueci o nome dos outros tem o dois da ministérios. pujança. Da pujança. E tem o da... Eu tenho minha colinha. Eu vou dar uma olhada na minha colinha. Tem o da paz. O da paz, da guerra, do amor, mas da aí pujança. nós temos outra coisa, beleza. Da verdade. Aí ele trabalhava no Ministério da Verdade. Ele era responsável por escrever e deletar o que não era interessante para o partido. Bem, apagar, por exemplo, ele reescrevia a história. Historicamente, ele reescrevia a história. Sim. E aquilo que deveria ser publicado. Sim. No universo também tinha uns livros que eram ficção. Só que o George Orwell disse que o livro dele, o livro que era produzido, era uma literatura muito ruim. Que era livro meio pornográfico, alguma coisa assim. Tinha um termozinho. Seriam coisas que basicamente controlariam as massas, né? Conteúdo fácil para enganar as massas. Fútil. Exatamente. É interessante, né? Ele faz uma crítica, mas é um universo fictício, mas dá para fazer uma analogia, né? A literatura tem barata, né? Sim. Outra coisa, personagem, é Júlia. Tem a Júlia. E tem o O'Brien. Também tem o Simon, né? Porque o que a gente pode enxergar no início do livro seria que o Winston ele possui uma consciência, né? Então você olha que ele não é alienado como os outros. Agora Simon, ele basicamente entra em um contraponto onde ele é uma pessoa alienada, né? Nos primeiros capítulos diz, né, em relação que o Winston foi ajudar a consertar a pia, né? Porque no caso, naquela época, a arquitetura inglesa antiga, né, antiquada, mas com aqueles passados de destruição e tudo, as construções eram antigas, então as pessoas se sujeitavam a morar em mansões abandonadas antigas, prédios. Então, a estrutura basicamente toda caída. Então, Winston foi lá ajudar, né? Foi tentar ali ajudar e encontra com uma família totalmente alienada com os princípios do governo. Outra coisa interessante, todos os personagens, né, a Oceânia, os habitantes dessa cidade, nenhuma percebia que eram vigiadas, né? O Winston era um cara contrariado. Ele era um cara em conflito. Ele não conseguia se confortar com essa vigilância. Ele é um cara intrigado. Sim. Outra coisa interessante também é que, ao longo das cidades, das ruas, sempre a foto do grande irmão. O grande irmão cuida de você. Né? Sim. Em inglês é Big Brother, que é o grande irmão zela por você. E o grande irmão representa o Estado, que sabe tudo da nossa vida e cuida da gente, não é mesmo? Sim. Sim, exatamente. No caso, assim, a figura do grande irmão, ela é dita mesmo, realmente. Quando o Winston, ele passa, né, por essas mansões Victory, lembrei agora. Tinha as câmeras chamadas teletelas também. Sim, as teletelas também. Descrever o cenário. Em cada lugar. E quando ele passa pelas mansões, ele vê um cartaz e vê a imagem dele, que é sempre retratado como alguém poderoso, um salvador, um redentor, alguém que liberta eles das guerras. Porque, no caso, isso que você falou da parte da guerra da Lestásia e Eurásia, o que se sabe exatamente é que, a partir do momento em que a Oceânia tinha alguns conflitos, eles mudavam as entrelinhas. Então, ninguém sabia, não sabia com exatidão. Tanto que, se estivesse perdendo para a Lestásia, eles mudavam. Não. A gente agora está em guerra com a Eurásia. Será que o Putin, né, na Rússia... Putin. É Putin. É Putin, né?
na Rússia, a nomenclatura dessa guerra contra a Urânia, internamente ele fala operação militar, ele não fala que é guerra. Não seria também parecido com não usar as palavras corretas? Por exemplo, guerra é guerra. Operação militar já suaviza o conceito de guerra, você não acha, não? Olha, eu diria que as palavras elas conseguem muito mudar o contexto, né? Tanto que eles usavam isso muito bem, como o trabalho que o senhor disse do Winston, era basicamente mudar as referências bibliográficas, era mudar as palavras. Então, basicamente, se tivesse nessa parte que eles estivessem perdendo, ou se eles estivessem se tornando aliados, eles basicamente mudavam ali. Não, mas espera aí, há uns 2 anos atrás a gente não estava em guerra com a Eurásia? Não, não, não. A gente sempre esteve em guerra com a Lestásia. Eles são os grandes inimigos. A Eurásia são os nossos aliados, vocês têm que se apoiar a eles. Então, eles sempre mudavam as chavinhas do que eles achavam que tinha que ser dito para as pessoas na época. Adolf Hitler, quando ele, no seu programa de governo de eliminar os judeus do funcionalismo público alemão, ele não falou assim, estamos aqui tirando os judeus do serviço público. Nós estamos impedindo os judeus de exercer uma função pública. Não, restauração do serviço público. Sim. Né? Palavras, observem isso, eu estou te provocando por isso. Essas palavras, né, elas suavizam a gravidade da situação. Exatamente, uma das coisas assim Como sempre te provoco, né, Jaciane? Não, é incrível. Ele, se ele não fizer isso, não é o César. Ele não é o César. Tanto que, assim, na época, né, pode-se ter certeza que ele utilizar das palavras era algo muito bom. Tanto que, assim, nas propagandas, né, que tem, no governo de Hitler, tinha um ministério de propagandas, tinha ali as propagandas. Então, basicamente, como eles dizem, eles não iam fazer deles em questão dos inimigos, mas elevar a tal da raça ariana, mostrar o tanto que os discursos de Hitler, as ideias daquele governo eram boas em comparados às outras raças, aos ciganos, aos judeus, a homossexuais, a qualquer coisa que viria contra as ideias e os princípios daquele governo fascista. Então, realmente, as palavras que se você for olhar as propagandas da época, se você for pesquisar, você consegue achar umas propagandas da época, você vê que a linguagem, ela nunca vai mostrar aquilo pelo qual o governo queria passar. É algo brando. Realmente, o senhor tem razão, é algo brando. Você não vai achar, não, mas isso daqui não é agressivo. Não é. É agressivo, mas não da forma que você imagina. Coreia do Norte mesmo. O Brasil é República Federativa, né? Uhum. Coreia do Norte tem um nome assim, eu não vou lembrar bem, mas é nome popular, né? Governo popular. É República Popular? Não sei, acho que é da China, né? Que é a República Popular também, da China. Né? Aí, ó, o nome, popular. É República Popular. Então, popular. as palavras, elas têm a... Não machuca. Elas podem suavizar um contexto. Elas podem... Interessante, né? Sim. Outra coisa, a arquitetura de Oceânia. Os ministérios, os órgãos públicos, eles eram magníficos. Interessante isso. Então isso mexe na psique da pessoa, do habitante, do morador. Você está andando na rua, a tua casa aqui, tem toda uma simetria dos prédios, das lojas, e lá no final, aquele prédio gigantesco é o Ministério da Verdade. Sim. Você olha para o outro lado, ali é o palácio do presidente, do governador, aquela coisa gigantesca. Então, isso tem um símbolo no conceito, no imaginário da população. É algo que... Quem é você perto dessa beleza toda? Exatamente. Quem é você perto do Estado? Eu diria que em questão da arquitetura, a arquitetura consegue também trazer nisso. Tanto que, se você for ler, se você vai identificando que a arquitetura da época, do questão dos outros moradores, era horrível. As casas caíram aos pedaços. Então, aquelas estruturas eram lindas mesmo, tanto que no início era bonito, mas o símbolo do tamanho, no início, ele passa uma sensação de incontestável. Sim, no início do livro diz, né, em relação a que dá para ver das janelas das mansões Victory, que é um prédio gigante que dá para ver de lá. Então, era uma pirâmide, assim, era branco, era enorme, tinha o lema do partido cravado. E a única coisa que sabia é que o tanto que tinha de altura, tinha de profundidade. Ou seja, era algo enorme, impenetrável. Tinha soldados ao redor, tinha barricadas, tinha barreiras, tinha tudo. Então, realmente, era algo que, quando você descreve, você vê o tamanho da majestade, ou o tamanho do poder que o governo tinha em relação àquela. Você percebe a grandeza que o Estado exerce sobre o indivíduo quando você faz uma seguinte brincadeira. Você confia no Estado? A pessoa para, né?
Porque realmente toda conjuntura, toda estrutura é construída como voz da verdade, voz de poder. Então, é um, é, é um, é um símbolo de opressão sobre o indivíduo. Outra coisa também, o partido não tem uma pessoa, né? É o partido. Uhum, é o partido. É impessoal. É Como um- é que você vai... Só um minutinho. Sim. É diferente de uma empresa que você tem lá o gerente. Algumas empresas você já sabe quem é o próprio dono, mas no Estado, quem é o dono do Estado? Não é mesmo? Quem é o dono do Estado? Se eu vou tentar resolver um problema, recorrer sobre algum problema, uma infração ou um descuido que eu vejo em qualquer setor, a quem eu recorro? A pessoa que está respondendo, ela é passageira, ela não é o partido. Ela está no partido. Mas o que é o Exatamente. partido? É um poder onisciente, onipresente, Onipotente. onipotente, praticamente. Quer falar algo mais sobre isso? Em relação do partido, basicamente todo partido ele tem um princípio, né? Ele tem um fundo, né? E basicamente esse partido, como a gente vai falar também mais na frente, eles têm o seu próprio vocabulário, né? A nova fala, a nova língua, Vamos né? tocar nesse ponto. A gente vai tocar nesse ponto. Eles têm basicamente um preceito chamado sócio, né? Que seriam essas questões de você estar alinhado ao Estado, alinhado às ideias do partido. Então, basicamente, essa impessoalidade basicamente não se resumia a pessoas, mas no ideal que eles queriam passar. Já aproveitando, né, esse gancho aí, que você deixou bem, trazendo para a atualidade, hoje eu defendo a tese que nós não sabemos o que é ser livre. Nós não sabemos o que é liberdade. Nós já somos controlados. Só que E outra coisa, tem um outro autor também, que é chamado Aldous Huxley, que escreveu O Meu Admirado Mundo Novo, e traça também essa distopia de um futuro onde as pessoas voluntariamente vão buscar a servidão, a segurança, te trocar sua liberdade em favor da sua, por uma segurança prometida pelo Estado. E eu vejo isso, porque você vai... Eu sou um pouco, com muito orgulho, eu sou do final da década de 70, e era um contexto diferente. E eu lembro muito bem quando eu fui fazer uma compra e a caixa do supermercado falou assim: você quer ter o CPF na nota? Eu não lembro de ter pedido CPF antigamente. Eu não lembro, assim, quando eu era criança, quando meu pai mandava eu comprar alguma coisa na mercearia. Eu não lembro. Pode ser que tenha, mas eu não lembro disso aqui. A primeira vez que chegou até mim essa informação, eu levei um susto. Agora, assim, valeria até uma enquete. Será que as pessoas se assustam hoje? Porque estão acostumadas. Eu não sei. Você vai abrir um aplicativo, qualquer aplicativo, aí você vai começar a configurar, aí lá está a opção, permitir localização, o GPS, Google Maps, GPS, tudo. Então, hoje, os profissionais de telemarketing ligam para você sem você ter dado o número para eles. A tua voz, a tua gravação, a sua segurança, a tua gravação será gravada. Eu lembro, não era assim na minha época. Eu lembro, primeira vez que eu entrei no ônibus, eu vi um cartaz: sorria que você está sendo filmado. Caro espectador, você se assusta com isso? Se não se assusta, porque você já está acostumado a ter a sua liberdade privada. E quando você fala isso, é natural que tenha pessoas que vão contrapor. Não, não é bom, não estou falando que é bom, estou falando que aconteceu. A nossa liberdade hoje acabou. A tua voz é gravada, você está sendo filmado. Tem pontos positivos? Eu acho que com certeza. Tem pontos de solucionar, desvendar certos crimes, por exemplo. As câmeras de vigilância, elas são úteis. Só que nós temos que sempre esperar que pare por aí. Porque se alguém apertar o botãozinho do totalitarismo e querer saber o que você pensa, crime ideia, George Orwell, pensamento crime, atitudes que são consideradas criminosas. Será que hoje não é assim? Eu não vou fazer referência, talvez eu não vou aprofundar, mas observe,
gestos espontâneos de certas pessoas que falam coisas sem pensar, de repente estão canceladas. Porque aquela palavra se tornou crime. Coisas que muita gente fala na mesa de bar e não dá problema. Quando você pensa 2 segundos em falar o que você pensa, aquilo que você é, o que a Jaciane é. Eu penso 3 segundos porque eu estou pensando, calculando se quem vai ouvir não vai processar o que eu estou falando, não vai se incomodar, não vai se ferir, ou alguém mais malicioso vai querer criar um processo. Palavras que às vezes dentro de um contexto não é tão pesado, mas retira-se. Então, não é um contexto atual, eu vejo uma ideia, um pensamento crime isso aí. Pensamentos que são proibidos. Pronúncias que são proibidas. Porque, vamos aqui, um gesto de uma pessoa desrespeitosa, observe que eu já estou na privação de liberdade. Eu não posso falar a forma ser espontâneo. Mas se eu tiver uma pronúncia desrespeitosa, às vezes é por um contexto de emoção. Às vezes você está sendo atacado e você está se defendendo. Mas diz respeito apenas a você. Aí começa a criar um processo para criminalizar o que você falou, o que você pensa. Se você pegar palavras, posturas que hoje são criticadas e voltar no tempo de jornalistas, políticos que falavam lá no século XIX, se você pegar as obras, os textos, os relatórios de vereadores, políticos do século XIX, hoje os caras seriam processados. Eu concordo. Isso quer dizer que eles eram ruins? Será que eles eram ruins? Você chegava em casa e eles eram maus? Será que eles eram maus? Eu sou mau e agora, de repente, somos bonzinhos e empáticos. Será? Não, no caso, faz uma referência, Jaciane, sobre não, isso. em questão disso, né, de um governo, é claro que, em um certo momento, é bom em relação ao que o senhor disse, em questão de segurança, em questão de proteção, claro. Mas o problema disso em relação a governo é porque sempre essa ideia acaba sempre exagerando, como o senhor diz, né? Tanto que, no caso, por que existem ideologias pelas quais a gente não deixa se propagar, mas sendo que a gente tem que tolerar tudo, a gente tem que respeitar? Porque a gente não pode tolerar o intolerável. Porque essas coisas sempre começam com um pretexto bom. Quem vigia quem te vigia? Não sei. Mas assim, em questão, tipo assim, da segurança, claro, mas até quando isso se tornaria segurança? Até quando isso não se tornaria perseguição? Tanto que, trazendo para o livro 1974, o Winston, ele começa a querer escrever um diário, porque ele toma consciência de que ele é o único que está entendendo que tem algo de errado. Então, ele vai até um local por aí onde ele consegue comprar os seus suprimentos, porque é um governo pelo qual não entrega suprimentos básicos, até como sabonete, gilete, cadarço. Então, o governo ele sabe o que você tem melhor, ele sabe o que é melhor para você. Se ele acha que você não deve ter 3 carros, você não vai ter 3 carros. Exato. Então, ele consegue chegar até uma lojinha e ele consegue comprar um caderno bem bonito e compra um... Ele não queria escrever, né, com caneta normal, ele queria escrever com algo chique, comprou ali um tinteiro e começou a escrever o seu diário. Mas enquanto ele escrevia o seu diário, ele tinha na cabeça que o que ele estava fazendo era algo que poderia matá-lo, né, o pensamento crime. Mas o que ele estava fazendo era algo que era demais? Não, ele estava fazendo um diário, mas aquilo não era pelo qual o Estado se interessava, pelo qual o Estado queria. Não queria que ele tivesse um pensamento diferente, não queria que ele tivesse um pensamento próprio, um pensamento diferenciado. Então, em questão disso, o Estado ter controle total de uma população, de uma pessoa, de uma ideia, é difícil, porque em questão disso, as pessoas elas precisam ter opiniões diferentes. Eu posso ter opiniões pelas quais o senhor não concorde e pela qual o Estado não concorde. Mas o Estado, ele precisa, através disso, ainda garantir a segurança e o direito de quem não concorde. Tanto que tem uma frase de Voltaire, né, que é: não concordo com o que dizes, mas eu tenho o direito de defender até a morte. Ou seja, o Winston, a partir do momento que ele teve esse pensamento diferente, ele estaria sujeito à morte. Mas por algo que realmente era algo que era nocivo, ou era apenas porque o Estado não concordava com aquilo que ele pensasse, não queria que ele tomasse consciência própria de seus atos. Então, muito do que 1974 traz são de coisas que apenas seriam de não concordância
de um governo totalitário. Tipo, ele teve uma... O gênero é um romance distópico, e ele tem um romance com a Júlia, que ele encontra outra pessoa pela qual não concorda com os ideais do partido, não concorda com os ideais do governo, e os dois eles se apaixonam, mas aquela paixão seria proibida. Mas proibida pelo quê? Porque eles não concordam com o que o Estado diz, ou apenas porque qualquer movimento seria brusco, porque cada movimento deles era olhado, era analisado. Tanto que para eles se encontrarem, o Winston teve que fazer uma viagem de trem, teve que ir até longe, andar por uns arbustos, se esconder entre os arbustos, porque os arbustos tinham microfones, tinham câmeras na floresta. Vigilância total. Tinha tudo. E eles chegaram até um esconderijozinho, onde eles puderam finalmente dizer aquilo que tanto pensavam. Mas eram coisas simples, eram juras de amor, ou ao mesmo tempo não concordavam em estar naquela mesma situação, naquela mesma sociedade. Então seriam coisas que, se você for parar para analisar, é simples, mas é pelo simples fato de que o governo não concordava. E aí o governo não só concorda, que ele não concordava, mas ele torna o povo como agente do governo. Uhum. Né? Eu lembrei, assim, talvez eu não queira fazer referência, mas quando eu era mais jovem, uma escritora lá dessa igreja lá falava que, não vamos falar de religião, mas que o vizinho vai denunciar o vizinho por não estar guardando o santo dia, né? Nossa, isso. Mas assim, tirando, eu quero focar aqui no livro. Não, focar no exemplo. Sim. Focar no vizinho que, por obedecer à lei do homem, que, segundo é uma profecia, o vizinho vai delatar para a polícia. Eu li, caramba, porque no George Orwell, se ele estivesse lendo qualquer obra que não fosse permitida, se ele estivesse fazendo qualquer coisa, independente se a teletela estava gravando ou não, ele quer ser eu quero fazer o que eu quero. Eu quero assistir um jogo de futebol, eu quero falar certo palavrão. Eu quero dormir, eu quero ler um livro que vocês não gostam, eu quero ler a Bíblia, por exemplo, eu quero ler um... Cara, é liberdade. Liberdade de ser quem eu quero ser. Eu gosto de fumar, eu fumo. Eu gosto de beber, eu bebo. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma má pessoa, eu vou pagar pelos meus crimes, por conta tal. Mas eu sou eu. Eu sou eu não vivo uma fantasia, uma ficção, uma coisa robotizada. E as pessoas começavam a denunciar, porque as pessoas elas internalizaram já esse poder totalitário. E aí, não precisa, aí fala, mas não existe polícia no mundo perfeito. Claro que todo mundo é polícia. Todo mundo é agente do governo, todo mundo é agente ideológico. Observe, agente ideológico. Então, eu não preciso ser polícia, mas se você tem uma atitude que é reprovável, eu te denuncio. O senhor me lembrou de uma citação muito boa que o livro traz, que dá para trazer exatamente nesse mesmo contexto, que é o seguinte. Quando, no início, né, que eu falei das mansões, que o Winston vai ajudar a consertar a pia, né, porque tá tudo degradado, eles não têm as condições básicas, como o senhor disse, né, o governo eles não achavam que era bom... Aquilo tá ótimo, vivendo tá ótimo ali. Basicamente, quando ele chega, ele vê uma família basicamente dominada, né, em questão do Simon, mas seus filhos, eles eram dominados desde o início a terem os pensamentos do partido. Então, basicamente, quando ele estava consertando a pia, um dos filhos pega uma arminha de brinquedo e atira na nuca de Winston, porque ele fala, você é um traidor, você tem pensamento crime, eu vou matar você, eu sei que você não tá concordando com isso. Ele estava brincando, eu estava brincando de polícia, eu vou pegar você. Ele só ficou ali calado, ele ficou ali calmo, mas o livro diz em relação a isso que os próprios filhos denunciavam os pais, porque os pais não tinham a paz de pensar aquilo, tanto que os filhos desconfiassem, eles eram ensinados que se os filhos desconfiassem de alguma coisa que os pais estivessem fazendo, um pensamento crime, eles denunciavam para a própria polícia das ideias e pulverizavam os pais no meio da noite. Os filhos eram treinados para isso. George Orwell fez direta referência à Rússia, à União Soviética. Muitos filhos entregavam seus pais para o Stalin. Sim. Porque o filho compactuava com as ideologias de Stalin, via o pai como traidor, via o pai como defensor do capitalismo,
conservador, Do terrível capitalismo. algo que deve ser ultrapassado, porque a mentalidade progressista ele tem esse negócio de aquilo que foi ultrapassado, é ultrapassado, arcaico, retrógrado, reacionário. Então, assim, a pessoa começa a ver assim, poxa, eu sou um retrógrado. Mas eu sou um retrógrado do sentido negativo. Isso aí é usado como negativo. Por exemplo, você é uma pessoa tradicionalista. Tudo bem. Não é negativa. Ou você é progressista, tal. Mas é criado uma moralidade, uma moral, uma espécie de ética. De que começam a perseguir, né? Tanto que na União Soviética, de fato, muitos filhos entregavam os pais, né? Que terrível, né? Então, nosso projeto Semi-Tel News, ele já tem uns 2 anos, né? E ele é um projeto que tem trazido para todos que participam dele resultados positivos. Não são resultados de questões assim de elogio, nota, mas de conhecimento. Porque a vida do aluno no colégio ela é passageira, mas o que ela aprende, aquilo vai ser útil para a vida inteira. Então, o nosso projeto, o aluno ele escolhe o projeto, ele me procura, ou alguém de nós, como a Jacine também faz parte, escolhe um tema e é dado a ele um tempo muito grande. Praticamente 1 ano, 1 ano e meio. Tem aluno que está na 3ª série, que foi combinado comigo quando ele estava na 1ª. Sim. Né? Você foi uma, não foi? No meu exemplo... Foi 1ª ou 2ª? Foi 2ª série. Mas foi muito tempo já. Basicamente, na primeira vez em que eu apareci no Semi-Tel News, eu fui como entrevistada, eu era 2º ano. Na 2ª vez que eu apareci, eu era 3º ano, eu já era fitinha, né? Agora 4º ano. E agora aparecendo de novo, eu ainda sou 3º ano, mas eu já sou formada em socorrista. Então, assim, basicamente, esse processo, ele passa tanto no seu período escolar, como na sua vida. Então, eu basicamente fui evoluindo no colégio e, basicamente, esse meu processo de evolução foi sendo documentado pelo projeto. Então, você, prezado aluno, que goste, que queira participar, é só procurar Jaciane, Isadora, Maria Luísa e eu, que colocaremos você numa agenda e daqui para... Uma agenda grande, hein? Agenda grande. O meu lugar já tem um próximo marcado, viu? Olha, cuidado, cuidado. Tá certo. Então, curta. Nosso projeto ele está no Instagram, Semi-Tel News, e está no YouTube com o nome de História em Conexão. Curta, compartilhe, comente e comente de forma educada, porque aqueles que não comentam de forma educada, eu acho que nem leio, né, cara? Não precisa ler, né? Olha, a gente não tá censurando, mas a gente não pode tolerar o intolerável. E a falta de educação, ou seja, não respeitar o senso crítico, não respeitar a opinião dos outros, isso a gente não tolera. A gente não pode tolerar o intolerável. Agora, os pontos de vista todos são bem-vindos, mas seja educado ao apresentar. Sim. Beleza? Então, já estamos na parte já final, né? Antes daquele momento que eu pego sempre os entrevistados. Vamos falar aqui um pouquinho da linguagem. Eles perceberam, o George Orwell percebeu que o idioma inglês estava sofrendo uma modificação. Umas alteraçõezinhas. E uma alteração assim, não para tornar mais complexo, mas para tornar mais resumida a língua inglesa. E eu vejo que no português está acontecendo a mesma coisa. Eu vou alfinetar o português depois. Não, tudo bem. Fale um pouquinho sobre esse duplo pensar, essa nova língua. Opa, agora essa parte é minha favorita, porque assim, eu odeio português. Desculpa, professora, mas uma parte que eu amo, assim, eu realmente não consigo odiar o português completo, porque uma parte que eu amo são palavras. E basicamente, palavras, elas conseguem, como a gente já disse em relação a isso, né, aquela alfinetada, elas conseguem trazer uma intensidade ou amenizar um sentimento, uma ideia, um ideal. Então, basicamente, o que a gente traz em 1974 é uma simplificação da língua. Ou seja, a gente está empobrecendo a língua. Por que a gente gosta, assim, por que o português dizem que é algo tão bonito? Porque a gente tem muitas palavras. Me diz, professor, o senhor consegue achar um sinônimo para algo bom? Tipo assim, algo bom, o que o senhor diria que é bom? Não é bacana? Não é incrível? Incrível. Maravilhoso. Estupendo. Maravilhoso. Nossa, isso daí é bom demais. Tem tudo, a gente tem variações. Mas, basicamente,
eles limitam tanto para que não fugissem do ideal deles. Ou seja, em 1974, não é se algo que é bom, é algo bom. Mas algo muito bom é duplo bom. E se algo que é muito, muito, muito bom, incrível, estupendo, duplo mais bom. É o novo normal? Olha, eu diria que não. Olha, eu diria que as redes sociais Se é normal, não é contribuíram. novo. Então, basicamente, assim, essa nova língua, nova Eu falo falo assim porque, ó, restringe. não faz sentido. Se ele é normal, não é novo, ele é normal. Basicamente restringe tudo. Mas aí eu estou fazendo de propositadamente, porque a palavra não significa mais normal, significa outra coisa. Sim, Porque quando eu falo normal, é que é normal. Se é normal que esse copo esteja aqui, não é para eu me espantar se ele está aqui, ele é normal. Então, se é Exatamente. normal, ele já tem vários tempos, ele tem momentos, sempre está aqui. sim, Né? É normal que eu tenha certos hábitos? É normal, porque sempre eu tenho certos hábitos. normal. Mas novo normal não existe. Rotineiro, Não existe. típico, É. costume. Não, normal. É normal. Não existe. Se é novo, não é Novidade. Então, não, observe que mexe na nossa estrutura cognitiva. Eu assisti uma aula, eu quero fazer referência a isso, porque o processo de compreensão é o seguinte: a pessoa emite, o outro recebe a informação. Uhum. Quando eu falo panela, você fez a referência a imagem, criou uma imagem no teu cérebro de uma panela. Ou já posso até assimilar a uma marca, a um modelo, a um material que se faz a panela. Eu posso ter assimilado a muitas coisas já. Eu posso ter até a marca, assim, panela de ferro batida, panela de cobre. Aí vem as classificações da panela. Tem Mas panela, tem grande para fazer uma sopa, tem panela rasa, tem panela de pedra. Deixa um momentinho, vou explicar novamente. Quando fala panela, a pessoa vai entender uma panela. Que tipo de panela? Aí entra vários. Ai, não. Então, vamos lá. Quando eu falo caderno de 10 matérias, o cara vai entender que é um caderno que cabe português, matemática, geografia, história, tal. Quando eu falo disciplina, modificou, mas ainda você compreende. Sim. Quando fala componente curricular, eu estou falando isso, a educação hoje está cheia de... Componente curricular, assim, a não. educação ela é cheia de novas palavras, né? Uhum. E ontem eu estava em uma outra escola que eu trabalho, e a secretária, qual é o seu componente curricular? Levou em 5 segundos para eu processar. E essa professora, ela diz que quando modifica a palavra, cria um conceito diferente, onde produz uma letargia. Um processo, ele não é tão rápido. Por exemplo, cego. Você imaginou uma pessoa cega. Uhum. Mas se eu falar cego nas mídias, a palavra cego quase não usa mais. Fala assim, deficiente visual. Mas quantas doenças cabe na palavra deficiente visual? Ela quer mostrar que o processo cognitivo, ele modifica. E estou usando exemplo prático. Muitas vezes, talvez não seja nem nocivo o meu exemplo, é um exemplo comum, porém, pode ser usado de forma nociva também. Pode. Porque os ministérios falam, guerra é paz. Exatamente. Não é? Uhum. Tanto que, assim, em questão Não é? da linguagem... Liberdade é escravidão. As palavras do livro. Sim, eles mudam para o contexto porque... Pra que É o duplo pensar. É um duplo pensar. Tanto que, no caso, assim, uma parte do livro, pra mim, que me interessou muito em questão de duplo pensamento, que o Winston, ele tinha essa consciência, mas as pessoas ao redor não, seria que eles tinham rações semanais de chocolate, né? E eles só tinham acesso a incríveis 30 gramas. Porque o Estado sabe melhor para eles do que eles mesmos. Isso. E aí reduziu de 30 para 20, né? Mas o que eles disseram, que eles aumentaram para 20. E as pessoas, elas saíam nas ruas e elas comemoravam, tipo, nossa, como o partido é bom, como o grande irmão é bom. Ele entregou mais pra gente, ele aumentou a ração de chocolate, como ele é bom. Mas só que o Winston, ele para e percebe. Ele dá bolsas. Não era 20. Bolsas para... Era 30. Então, assim, isso traz pra ele um momento de duplo pensar que ele tem que acreditar naquilo que está sendo dito. Ele tem que ficar feliz porque aumentou para 20, quando na verdade ele sabe que reduziu. Então, é uma das partes onde ele percebe e fica, meu Deus, eu tenho um duplo pensamento. Você quer falar desse conceito exato do duplo pensar? Você quer? Que a palavra ela é esvaziada do seu conceito. Sim. Por exemplo, guerra é paz. Guerra é paz. Na verdade, o Estado é totalitário, doutrinou todo mundo,
Mas é pai pela paz. Não, ele tá te protegendo. Ele tá te protegendo. E às vezes, ó, por exemplo, o Ernesto Guevara de Lacerda dizia que a revolução é um ato de amor. Por mais que o espectador goste dos ideais do Che Guevara, que é um direito, mas observe que o ideal revolucionário, muitas vezes, ele passa do limite. É um ato de amor. Em questão... Tá entendendo? Sim. Um ato de amor. Para ele é um ato de amor. Ele eliminar certas pessoas em prol de uma sociedade perfeita. Sim, em questão do duplo pensar, É um né? duplo pensar. Se você for ver o conceito do duplo pensar, seria em você acreditar simultaneamente em dois conceitos. Ou seja, o duplo pensar que acompanha, que escraviza o Winston, né, o personagem principal, seria de acreditar naquilo que está sendo dito em questão do grande irmão, mas tomar daquilo que ele tem de consciência. Porque ao longo do livro vai relembrando que tinha um passado antes desse governo. Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tentava ali se lembrar, ele tinha uma irmã, ele tinha um passado. Tanto que também uma das coisas que diz que faz referência ao próprio título do livro é que ele não se lembrava quando ele nasceu, mas ele lembrava que foi por volta de 1984. É uma das referências que faz. Então, ele tinha essa consciência do duplo pensar. Ele tinha que, ao mesmo tempo, ter a paixão pela Júlia, mas saber que, ao mesmo tempo, aquilo poderia matar ele. Tanto que tem uma frase que eu amo, que ele diz assim, que é um pensamento, uma conclusão que o Winston tem, diz, né? Que o pensamento crime não acarreta a morte, o pensamento crime é a morte. Então ele traz ali a sua sentença, que ele pensa, a partir do momento em que eu sei que essa não é a verdade absoluta, que eu tenho outra ali, eu sei que eu já estou fadada a morrer, eu sei que eu já estou morto. Basicamente, eu já estou morto para a história, eu já estou morto para aquele governo, eu já estou morto para aqueles ideais. O interessante é que o Estado, na prática, ele é tão George Orwell, né? Ele é tão 1984, que na época de Hitler, muitos alemães eram proibidos de ter esposas judias. Uhum. Ou seja, é justo o sentimento da pessoa. Se ele gostou daquela mulher, independente da nacionalidade, ele não pode casar porque é judia. Até o amor é direcionado politicamente. E tanto que, em questão disso... nossa, agora se eu trouxe assim... É porque eu tô conversando, eu tô lembrando do livro, assim. Tem a parte muito boa, porque... Mas tem que ter parte 2, cara. Tem que ter parte 2, não acredito. Porque tem um contraste, porque exatamente, o Winston era do partido, mas ele diz uma descrição sobre a Júlia, né? Ela trazia sobre a sua cintura uma faixa escarlate, que era um símbolo de castidade, de devoção ao partido. Ela era quem denunciava, ou ela era quem estava nas frentes das corridinhas, tinha corridinha do partido, tá? Eles faziam corridinhas, banhos, faziam movimentações, tinham noites de jogos, ou seja, ela era tudo aquilo que o Winston sabia que ele tinha que desprezar, mas só que não tinha como, ele desprezava, mas ele gostava dela. Entendeu? Era tudo. Ela também, por ter esse duplo pensamento, ou seja, ela tinha representação, ela tinha que mostrar ao governo que ela era ali alinhada aos ideais do partido. Tanto que o partido, ele dizia em relações que questão até do amor, de relações, aquilo afastava dos ideais políticos. Não, você tinha que não ter prazer, você não tinha que ter amor, você não tinha que ter relações. A sua vida, ou seja, aquilo que ela tinha que passar é que ela era devota ao partido, ela não podia ter o Winston na sua vida, porque ela tinha que ser devota, ela tinha que estar alinhada ao sócio, ao partido. Você que se sente privado de sua liberdade, incomodado com as questões que nós levantamos aqui, que atinge você também, talvez você compreenda que às vezes você está em um ambiente que você não tem com quem conversar. Você procura uma pessoa para externar as suas angústias e você vê que a pessoa está altamente alinhada aos ideais morais e éticos daquele partido não precisa ou ser político, daquela tá? situação. Não precisa ser política, que eu vou sempre traz para... Não, em tudo, né? Então, assim, tudo. O Winston Smith, ele gostava, mas a Júlia não tinha os conflitos que ele tinha. E basicamente... Sim, e tanto que no caso disso... Ou seja, ele é um cara solitário. Mas só que você acredita que ele tinha uma esposa? Ele tinha uma esposa, só que ele se divorciou porque ele não era aquilo, sabe? Literalmente. Então, assim, certas coisas até que são direitos políticos, né? Até tanto que a gente
uma conquista, né, que foi, digamos que não sei se faz muito tempo, mas a questão do divórcio, né, ele não podia se divorciar dessa esposa. O livro, ele traz essa menção, né, ele até fala bem assim, Júlia, por que você me quer? Eu sou alguém do partido, eu tinha uma esposa, ela me largou, eu não posso me separar dela, por que você quer estar logo junto mesmo? Então, assim, mostra até nas simples coisas a privação de direitos que ele tinha. Ele não tinha simplesmente o direito de se desprender de uma pessoa. E como nós somos pessoas sociais, todo mundo tem vontade de, muitas vezes, externar algum conflito, algum dilema, alguma coisa que incomoda. Aí você está em qualquer ambiente, vamos supor, seja social, político, você quer confidenciar, quer externar um probleminha que você observa. Mas você olha para você vê que a pessoa não entende o que você fala. O outro também não entende porque ele acha tal. Então você fica meio solitário. O Will Smith era um cara solitário nesse ponto. Ele se sentia solitário. Aí não temos tempo de destrinchar a obra completa, porque nós não falamos dos 2 minutos de ódio. Ixi, tem tanta... Não dá tempo. Tem tanta coisa assim, as referências que tem hoje em dia de 1974. O O'Brien, depois, que é um agente do Estado, também, que depois vai torturá-lo para modificar a estrutura de Will Smith, e ele depois é modificado, ele sucumbe, ele é derrotado contra o sistema é maior do que ele. E tem até a parte em relação em que ele tenta se alinhar, né, à oposição, a lendária confraria, né, que é a oposição a tudo aquilo que tinha na época. Sabe, Wilson Smith, qual é a liberdade que você tem? A liberdade de falar que 2 mais 2 é 5. Se o partido falar que aqui são 4 dedos e não 5, é 4 dedos. E se amanhã o partido achar por bem que aqui são 6 dedos, são 6 dedos. Exatamente. É isso. É uma das coisas que... Pena que nós não temos muito tempo, né? Já acabou, né? Tem tanta coisa, assim, tem tanta coisa, porque é uma crítica tão atual que tudo em que você for destrinchar traz até a atualidade. Tanto que até dizem assim, porque no caso, como eu tô no 3º ano, né, a gente foi acompanhando a vida, esse ano é muito corrido pra mim, porque concurso, faculdade, o que você vai fazer da vida? E basicamente uma das coisas que, assim, você pode encaixar em qualquer tema de redação, qualquer coisa que você for ver na sua vida, 1974 se encaixa perfeitamente. É incrível. Esse foi a segunda parte. Vamos agora para uma parte mais engraçadinha, né, que geralmente ela gagueja, né? Não, geralmente eu pulo, não dá de pular assim, mas tudo bem, a gente se segura, né? Até daqui a pouco. Estamos de volta para a parte mais delicada. O momento em que o pai da Jaciane vai saber o namorado. Não tem. Cara, não acredito. O 3º podcast comigo. Em 2, 3 anos de projeto ele ainda não entendeu. Então, bora lá. Na verdade, eu tenho uma filha de 3 anos, eu quero que ela pense nos estudos, namore com os estudos. Viu? Então tá certo. Beleza. Mas é verdade mesmo? Não tem. Não tem, professor, não tem. Então vamos lá, vou dar uma de Big Brother, né? Bora. Porque 1984... Nossa, dá pra ter falado sobre Big Brother, né? A pessoa talvez nunca leu a obra, mas é Big Brother. Foi inspirado nesse livro. Como você falou lá no início, né? Sim. O mundo parece uma televisão. Exato. Você é vigiado o tempo todo. Então vamos lá. Jaciane, o que você faria se ninguém fosse julgar você? Caramba, eu gostei dessa pergunta. Olha, basicamente, se ninguém me julgasse... Caramba... Olha, é a hora de você mostrar que você não concorda com a escravidão. Falar o que você pensa. Aquilo que você é de fato. Olha, se realmente fizesse algo, se não me julgassem... Eu seria ativista mesmo. Eu realmente iria na frente de batalha mesmo. Eu seria ativista. Mas ativista não só dos direitos das pessoas. Eu iria atrás do que eu gostaria de fazer, porque acho que ativista sobre alguma causa ou nenhuma assim? Nenhuma. O que me desse na telha. Eu lembrei do livro, uma música do Engenheiro da Havaí. Rebeldes das causas perdidas, né? Ativistas, defensor das causas perdidas. Olha, essa pergunta caiu como uma luva, porque basicamente eu tô num ano de decisão.
Mas, eu tô no ano de... ao ser ativista, vou te dar um conselho. Cuidado para não ser ativista das ideologias do grande partido. Beleza. Senão você é uma polícia do pensamento. Olha, mas apesar de eu ser ativista, assim, porque esse ano é um ano decisivo para mim, né, em relação a tudo. Mas eu diria assim, que se ninguém fosse me julgar, eu gostaria de não fazer nada. Porque, assim, cobram de mim... Claro, porque eu ainda não sou muita coisa, né? Eu posso ter aqui me apresentado, eu posso ter falado das coisas que eu fiz, mas eu ainda não sou muita coisa. Mas se eu não tiver certeza do que eu quero fazer da minha vida, eu gostaria de ter o direito de não fazer nada, porque eu prefiro 1000 vezes finalmente me empenhar naquilo que eu sei que traria um resultado bom, do que me esforçar para coisas que eu sei que eu não seria nada. Tanto que, em questão de vestibulares, eu acredito que eu quero passar em só uma coisa. Mas os meus pais ficam, tenta para essa faculdade, tenta para essa universidade. E eu falo, eu não quero me esforçar para aquilo que eu sei que eu não seria feliz ou com que eu não seria boa fazendo. Eu não estaria... Mas será que alguém falou assim, olha, os pais ficam pressionando os filhos? Meus pais pressionam, mas Ficam não impondo porque a sua eles não vontade querem pro meu filho. mal. Não porque eles querem meu mal. Eles querem que eu seja alguma coisa. Mas eu não quero ser alguma coisa pela qual eu não gosto ou que eu não me orgulho. Então, se eu tivesse que fazer algo que ninguém me julgasse, eu gostaria de ter o direito de não fazer nada. E de não ser nada também. Não de não ser nada. Ah! Não de não ser nada. Mas a partir do momento em que eu sei que eu quero pisar o freio, eu gostaria de ser respeitada. Porque a vida não é essa correria que impõe na gente. Essa mensagem você está dando, direcionando... É para quem você está falando isso aí? Pode ser para mim de qualquer idade. Para mim de qualquer idade. Porque a gente sempre tem a pressa, assim, tudo que a gente cria em relação à pressa. Eu tenho que me formar nisso, eu tenho que arranjar tal trabalho, eu tenho que me casar, eu tenho que deixar alguma herança, eu tenho que deixar alguma coisa, mas eu sei que se eu for fazer isso só porque as pessoas fazem, eu sei que a minha vida não vai ser bem aproveitada. Tanto que, questão da religião, que a gente já conversou várias vezes, né, porque eu já fiz podcast em relação à Bíblia, a própria Bíblia diz que tudo é vaidade de vaidade. Então, se eu realmente ter que ficar correndo atrás do vento, por que eu tenho que correr com ventos quentes, ventos que eu não gosto, ventos ruins? Se tudo é vaidade, e você acabou de dizer que... Começou. Vai. Vai. Você acabou de dizer que queria fazer nada para... Não, enquanto... Fazer para a tua vida ser melhor vivida, mas não é vaidade. Mas a vaidade em questão que a Bíblia diz seriam de impressões. Mas eu estou cuidando da minha vida em relação a que eu não gostaria de fazer algo que eu não quisesse me tornar, algo que fosse contra os meus princípios, contra a minha fé, contra os que eu queria. Então, assim, a vaidade, ela é boa, mas ela começa a se tornar má quando vai contra os propósitos. Tanto pode ser os de Deus, pode ser os nossos, claro, porque tudo é numa contramão, enfim. Mas vaidade não é ruim, mas para que está sendo direcionada a sua vaidade? Responda diretamente aqui. Bora. O que você faria se tivesse 100 milhões de reais na sua conta agora? 100 milhões de reais? Nossa, com certeza eu compraria... eu queria comprar chocolate. Acho que eu vou comprar algo simples. Você ia comprar uma fábrica, dependendo da fábrica, né? Não sei como é que tá o bolso aí. Não, eu vou comprar um chocolate. Não, a primeira coisa, todo o meu dinheiro só a primeira coisa que eu compraria. 100 milhões de reais. O que eu compraria com 100 milhões de reais? A pergunta foi, se você tivesse 100 milhões de reais na sua conta, o que você compraria agora? Então, se eu tivesse que gastar meus 100 milhões de reais na porrada só, eu compraria uma empresa. A pergunta foi, o que você compraria agora? Agora? O que eu compraria agora com 100 milhões de reais? Meu Deus do céu. Eu compraria joias. Pronto, eu compraria joias. Eu compraria ouro, eu compraria joias, eu ia revender tudo mais caro e triplicar o meu patrimônio. Acabou. É isso aí. Tá certo. Pronto. A quem, fora Deus... Porque nós confiamos. Fora Deus. Deus sim. Ele tá falando isso porque no outro episódio eu falei que Deus estava no meu coração. Tá bom, vai lá. A quem você confiaria a sua vida agora? A quem eu confiaria a minha vida agora? Cara, eu confiaria a minha vida ao meu pai. Mas se for clichê, então se for uma resposta clichê, eu fiz durante 7 meses um curso de formação de socorrista e brigadista escolar.
E basicamente, eu vou até trazer a Bíblia de novo, né? Que nos conflitos, né? Nas coisas ruins, um amigo mais chegado se torna um irmão. Então, basicamente, eu passei um propósito na minha vida que me mudou e que eu aprendi muito a confiar nas pessoas. E eu confiei durante o meu pelotão, né? Eu confiei durante o meu pelotão durante esse tempo todo. Então, se eu tivesse em um momento de apuros e eu tivesse que confiar na minha vida a alguém, eu confiaria em um socorrista. Porque hoje eu sou uma socorrista e eu sei que tudo que a gente passou não é em vão e a gente está preparado porque, basicamente, a gente não está mexendo com qualquer coisa, a gente está mexendo com uma vida, com uma existência. Então, se eu fosse confiar minha vida, se não fosse o meu paizinho, lindo, maravilhoso, que eu te amo, eu confiaria em um socorrista. Qualquer socorrista. Qualquer socorrista. Certo. 1984 é uma obra indicada. Infelizmente, nosso tempo é pouco. Mas eu vou fazer uma indicação de 2 filmes aqui para vocês. Inimigo do Estado, com Will Smith. É um filme onde, não vou dar detalhes, mas ele tem um documento e que a polícia quer pegar esse documento. E por onde ele anda, tem câmeras que vigiam ele. E ele é inimigo do Estado. Se mostra no filme o Estado que sabe o que você faz, sabe onde você trabalha, sabe tudo, né? Então, ele levanta essa questão, que até termina o filme num bate-papo assim como eu e você. Sim. E um político americano, defensor das liberdades, falou o seguinte: eu quero o direito de não entrar na minha casa. A minha casa é meu castelo, a minha casa é meu lar. Lá eu não quero ser vigiado, lá eu quero ser eu. Talvez na profissão, no trabalho, eu tenho que adquirir certos personagens, de certa forma. Mas em casa, eu quero ser eu. Eu não quero ser vigiado. Então, o filme é um filme bacana de assistir, é um filme legal, mas deixa essa ideia interessante. O outro filme, ele é um pouco menos falado, mas é de Sylvester Stallone, Demolidor, que mostra um policial e um bandido, ambos são congelados na década de 90, são descongelados no futuro, é um filme futurista, e uma sociedade onde não se pode falar palavrão. Oh. Tudo digital. Aí as pessoas, isso é para sua comodidade, isso é bom. E o Sylvester Stallone é um cara do século passado. Ele é um cara... antiquado. Ele é um arcaico, né? Ele é uma peça que não era para estar ali. Então, tudo que ele faz, ele vê as íris, né? O mapeamento, as doenças que ele tem, as predisposições, tal. Ele fica assustado, como todo mundo sabe quem ele é. Aí ele fala um palavrão e, de repente, a multa. Multa porque você falou certa palavra. Aí ele vai fazer uma sensação lá com uma mulher que ele conhece, né? Para não falar abertamente. Assim. E daí quando ela fala, vamos fazer sexo, ela fala assim a palavra claramente. E ele se assusta. Incrível. Na modernidade, onde parece tudo é mais permitido, mas não. Ela falou abertamente. E aqui no passado, onde ele podia fazer qualquer coisa, ele não falava sexo. Ele falava assim, vamos fazer amor, vamos ficar, vamos fazer... Seria uma inversão de valores. Aí ele vai no banheiro e tal, vê se o hálito dele tá bom, hoje eu vou fazer. Tá? Quando ela chega com 2 máquinas, 2 equipamentos. Era por telepatia. Aí ela fala, não, a sociedade hoje não tem mais contato uma com a outra. Tantas doenças que se podem pegar, tantas doenças que podem ser transmitidas de um para o outro. Caramba. É você aí, eu na minha cadeira, a gente coloca e temos a relação. Caramba. Tudo isso, sempre o filme Exterminador do Futuro também, que mostra a humanidade cada vez mais privada de sua liberdade, escrava das máquinas e da tecnologia. Já parou para pensar, já parou para perceber como nós somos escravos da nossa tecnologia? Da tecnologia? Então, não tem como ficar sem ela. Exatamente, não tem como. Exatamente. Não tem como. A tal ponto que ficam poucos sobreviventes lutando contra um aparelho de máquinas que domina o mundo, domina tudo, né? Então, e todos esses filmes deixam uma reflexão de forma... é um entretenimento de que parece que algo bom no passado se foi.
Algo bom. Ora, a liberdade que você perde, ela é conhecida. Mas a segurança que te promete, você não conhece. Beleza? Oba. Faça suas considerações finais. Antes de fazer minhas considerações finais, eu também gostaria de indicar, porque é incrível, porque essa obra é tão atual que ela se encaixa em tanta coisa, mas assim, se você é mais da minha idade, incrível que pareça, 1974 também já inspirou um jogo de videogame. Rapaz. O nome dele se chama Half-Life 2 e conta a história sobre Gordon Freeman, ele basicamente é o nosso Winston Smith, que luta em relação aos monstros criados da época, mas também com um governo totalitário. Então, basicamente, você consegue jogar e ter a experiência de saber como seria o livro, mas em forma de jogo. E se também você gosta de George Orwell, você gosta das críticas, leia a Revolução dos Bichos. Eu diria que, pra mim, quando eu li 1974, eu falei, cara, eu preciso demais. Eu preciso de mais. Então, se você quiser ver uma extensão do pensamento do universo de Orwell, eu recomendo esse livro também para você ficar, basicamente, aí suprido e ter críticas aí para muitos anos. E partindo para as minhas considerações finais, claro que agradecer é muito bom. Eu quero muito agradecer, né, professor César, sempre pela oportunidade. Somos parceiros já. Claro, acho. É muito incrível pensar que algo que começou nas salas de aula, com uma simples conversa, se tornou algo muito, muito incrível. Eu sou muito grata porque, há uns anos atrás, meu pai disse para mim que ele não queria deixar a herança, claro, né, sempre os pais gostam, mas não só coisas materiais, ele não quer me deixar bens materiais. Ele disse para mim que a melhor coisa que ele quer deixar para mim é educação, porque a educação mudou a vida do meu pai e ele tem a certeza de que mudaria a minha. E eu diria que isso é verdade, porque falar com vocês, estar aqui, seja como comentarista, seja como entrevistada, seja em qualquer parte, é deixar uma herança, porque é o que eu tô aprendendo. Tudo bem que eu sou nova, tudo bem que eu tô começando a entender a vida, mas o que eu puder conhecer, ou seja, o que eu puder saber dessa sociedade, saber dos conhecimentos de tudo, eu puder passar à frente, eu diria que eu também tô deixando uma herança. Então, para mim, isso é maravilhoso. E em questão de 1974, gente, se tiverem oportunidade, leiam, porque é uma crítica atual. Tudo que está acontecendo hoje é algo atual e real que acontece. Não se deixem se levar. Tenham pensamentos próprios, mesmo que as pessoas não concordem, porque a vida é sobre isso, é sobre concordar e não concordar com o que está acontecendo. Então, sempre se perguntam, sejam céticos, estudem, discordem, concordem, mas não se deixem levar por nada. E não se deixem levar por qualquer coisa. Então, essa obra, ela fez eu mudar. Eu era uma criança quando eu li. Tudo bem que eu já devia ter uma criança de 15 anos, mas assim, o que eu não seria se eu não tivesse lido essa obra? Um livro muda muita coisa. Então, assim, o conhecimento é algo incrível, nunca deixem de ter. E eu agradeço bastante nisso. Eu sei que talvez a próxima vez que eu apareça eu já não seja aluna CMTO socorrista, eu já não seja tudo que eu fiz no colégio. Mas vai ser CMTO News. Mas eu vou ser CMTO News. E eu vou ser sempre parte dos conhecimentos que eu digo aqui. Então, eu diria que o que eu tenho aqui agora é eterno, porque pode ser a última vez que eu possa estar aqui do jeito que eu tô, com as vivências que eu tive. Tem uma frase que a maior liberdade, ela está dentro, no teu cérebro, assim, na tua forma de pensar. É essa liberdade que nós não devemos perder, ou quem já perdeu, tentar resgatar. Né? A liberdade de você pensar, de você ser o que você é. Sim, tanto que até me lembro em questão de 1974, tem uma frase que eu amo, assim, que pra mim é algo que sintetizou, né? Sintetizar algo que juntou tudo que eu aprendi em relação ao livro, que é uma frase que Júlia diz, né? Em relação, tipo, mas e se a gente morrer? E se a gente for pego pelo Estado? Ela diz, enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida serão a mesma coisa. Jaciane, muito bacana. Você falou tanto de chocolate que ainda bem que o olho que tudo vê, as teletelas, o grande irmão falou assim, compre um chocolate para ela. Beleza? E esse chocolate aqui é para a produção da TV Unitins, que agora é parceiro do CMTO News. A gente entrega depois, viu? Mas beleza? Muito obrigada mesmo a vocês, gente. Gledson. Falem, Ismael, aqui um presentinho para vocês, muito obrigado pelo acolhimento. Gente, muito obrigado. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça, tchau.